Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 10 de outubro de 2022, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Lázaro Redivivo, uma obra psicografada por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Humberto de Campos. E hoje nós iremos iniciar o capítulo 11, intitulado Grande Além. O nosso querido Humberto de Campos, nesse capítulo, vai nos mostrar a realidade de uma vida terrena, ela na condição de algo temporário, algo curto, mostrando nesse movimento do grande além o destino de todos nós que aqui estamos na Terra, destino na condição de personalidade. Ele vai nos falar da transitoriedade de uma encarnação, tanto do menor quanto aquele que se tornou um verdadeiro espetáculo aqui na Terra. Então, todos temos um único destino. Vamos iniciar então fazendo a nossa prece de gratidão e agradecermos a Deus nosso Pai por mais esse encontro. Divino amigo Jesus, amor de nossa vida, amigos espirituais que aqui mais uma vez se fazem presentes nesse trabalho, amado Mestre, que nós realizamos em Teu nome, mas porque nós também, na condição de aprendizes, buscamos a leitura, primeiramente para nos esclarecer, para nos fortalecermos sempre na fé e na luta diária contra as más tendências que estão dentro de nós. A leitura de Humberto de Campos é uma leitura complexa. Muitas vezes carregamos dificuldade de compreender tamanha grandiosidade e a intelectualidade de Humberto de Campos. Mas sabemos, amado Mestre, com a assistência dos amigos espirituais, nos intuindo, nos auxiliando a tirar o espírito da letra, nos ensinando a compreender e a raciocinar no mundo de Humberto de Campos, podemos assim realizarmos verdadeiros mergulhos e termos lições grandiosas. Que os amigos espirituais que aqui estão possam, em Teu nome, Senhor, mais uma vez, nos auxiliar na compreensão, nos inspirar para que possamos ter verdadeiramente as lições de que tanto necessitamos. Graça te damos, amado Mestre, e é em Teu nome que todos nós aqui estamos. Que assim seja. Vamos lá então, gente, vamos iniciar capítulo 11, intitulado Grande Além. Nós temos aqui algumas pesquisas, nossa maramita Carla aqui sempre ao nosso lado, nos ajudando, e vamos comentar, porque o Humberto de Campos, nessa leitura, ele vai fazendo um paralelo. É como se ele estivesse pegando sempre o alfa e o ômega, né? O escuro e o claro, para que ele pudesse assim, ele vai nos dando, tentando nos dar parâmetros e falando um pouco dessa história, desse grande além. Então vamos lá? Nos mais estranhos lugares do mundo, todas as pessoas trazem o passaporte invisível para o grande além. Qual a função de um passaporte? A Carlinha está dizendo a identidade, né, tia? Sim, além da identidade, ele te dá o direito de entrar naquele local. E o passaporte é aquele caminho de volta, né? Então ele diz aqui logo no início que todas as pessoas trazem o passaporte invisível para o grande além. Existe alguma criatura aqui na face da Terra que não irá desencarnar? Não, por isso que ele diz. Todas as pessoas trazem o passaporte invisível para o grande além. Aí ele vai aqui pegando algumas nacionalidades, alguns espaços. O esquimó, lembrando que o esquimó é aquele povo indígena que habita regiões em torno lá polar, né, circunscrito ali ao circuito polar. Então esse é o esquimó,
O europeu fica ali no continente europeu, aí a gente pega Espanha, França, Suíça, Portugal, né? Suécia. Então, ele diz ali, o esquimó e o europeu, o hotentote é interessante, está ali na África do Sul, tá? São os africanos ali da África do Sul. O hotentote e o americano, né? América do Norte, América do Sul. A nossa irmã Carla vai ler a notinha que está nessas novas traduções, do hotentote. Designação dada pelos europeus a alguns povos da África. O nome vem da onomatopeia hottot, que imita o falar. Então é como diz Humberto, o hotentote e o americano encaminham-se diariamente para o mesmo fim. Então, o esquimó, o europeu, o hotentote, o americano, todos têm o mesmo fim, vão caminhar, que é o processo da desencarnação. Falando da literatura, né, ele poderia dizer dos 4 cantos da Terra, porque ele faz do norte, do sul, do leste e do oeste. Mas ele dá o nome do povo, né? Todo mundo tem um passaporte. Que é como se fosse assim, para se identificar mesmo, né? Todos nós temos o passaporte invisível. Porque parece assim, algo assim, mas isso não é novidade o que ele está falando, né? Tudo bem, nós temos a informação, mas nós não temos a consciência. A nossa vivência aqui na Terra é de como se nós não fôssemos morrer. De eterno. A gente tem atitudes, tanto a gente protela muita coisa, a gente não se preocupa com o que faz. Por quê? Porque a gente não tem a consciência que nós somos seres que estamos numa encarnação de forma muito provisória. Então a gente quer acumular coisas, né? A gente quer acumular dinheiro, a gente é capaz de puxar tapete de 1000 pessoas para a gente poder ter poder. Então, esses tipos de comportamentos são comportamentos de quem verdadeiramente não sabe que vai ter que desencarnar, que vai ter que morrer, que vai ter que prestar contas, né? Então, a gente vive na Terra tendo a certeza de que não vamos morrer. Em algumas antigas regiões asiáticas, a roupa, e aí se a gente for pegar um pouco os países asiáticos, vamos lá, rapidinho, Índia, Japão, China, e o total deles são de 45 países, tá? Ali a Arábia Saudita. Então o que ele diz? Em algumas antigas regiões asiáticas, a roupa velha dos viajantes, olha como é que ele se refere, essa roupa velha, ele está se referindo ao quê? Ao corpo físico, né, material, que atravessam as fronteiras da morte, ou seja, ele está falando de um cadáver. É confiada aos abutres famintos. Gente, pega o cadáver e joga ali para que os abutres possam se alimentar. Imagina, cena deprimente, né? Se é desagradável a gente ver o cadáver de um animal na rua quando é atropelado, você fica ali com o coração. Agora imagina corpos humanos. E nas cidades super civilizadas dos tempos modernos, as vestes rotas dos que demandam, as vestes envelhecidas, furadas, né? As vestes rotas dos que demandam o invisível, então novamente ele está falando do quê? Do corpo físico, do cadáver. São consumidas no forno crematório ou abandonadas à cinza do sepulcro. É verdade? Abandonados. Então, ou leva então num país super civilizado, leva-se para um crematório, ou então abandona ali ao cemitério, né? Todos seguirão. Então, desde da forma mais esdrúxula de se cuidar de um cadáver, que seria entregar aos abutres, ou até mesmo fazer algo super civilizado, que seria sepultar, cremar, mas independente disso, todos seguirão. Testas mesmo, coroadas, deixa o trono. E o cetro aos aventureiros. Os reis deixam os tronos e passam o cetro dele para outro aventureiro, para outra pessoa. Porque ele tem como levar o título dele? Ele tem como perpetuar isso? Não tem, gente.
A gente passa o bastão. E isso serve também para nós. Então, a nossa casa vai ser passada à frente. Não tem as coisas, a sua roupa que você usou, aquele objeto que você adora, no momento da desencarnação, você vai ver as pessoas simplesmente entrando no teu quarto, entrando na tua casa e distribuindo as tuas coisas. E às vezes sem absolutamente nenhum respeito. Então não é só a coroa e o cetro, é tudo. Então às vezes a gente idolatra tanto as coisas, né? A gente tem certeza que a gente é dono daquilo. Eu tenho maior ciúme disso, eu tenho maior ciúme. É melhor deixar de ter ciúme aqui, porque quando você desencarnar, você não vai ficar ali agoniada. Não mexe nisso, não mexe nisso, não dá isso, isso é meu. Poxa, olha... E vai sofrer. Testas coroadas deixa o trono e o cetro aos aventureiros. Filósofos e sábios costumam legar tesouros aos estúpidos. Filósofos e sábios costumam legar tesouros aos estúpidos. Quantas lições grandiosas foram deixadas para os estúpidos? Legisladores, aqueles que legislam, que fazem as leis, e até mesmo estadistas, entregam suas obras aos caprichos populares. Então, às vezes a pessoa estudou tanto, pensou tanto, organizou tanto, fez tudo tão redondinho, mas vai chegar uma hora que ele vai ter que desencarnar e aquilo vai ficar. E aí, quem vai interpretar? Como que vai ser vivido aquilo ali? E eu imagino ele, eu só me lembro aqui, momento leseira, né? Eu só me lembro daquela novela O Cravo e a Rosa, com Petru, que dizia assim, as caveiras do seu pai devem estar se batendo toda no cemitério. Então eu acho que muito desses estadistas, né, desses filósofos, quando vê algumas interpretações, acho que as caveiras se batem todinho os ossos, né? Mas, ou seja, porque acaba realmente se incomodando, dizer, meu Deus, olha o rumo que isso tudo tomou, não é verdade? Os amantes afastam-se do objeto de sua adoração, atirando-se à grande experiência. Qual é a grande experiência? A morte. Não valem as lágrimas da dor, nem os argumentos da ciência. Não prevalecem as invocações do sangue ou da condição. Eu sou rei, eu tenho sangue nobre, né? Não tem. Eu até digo, gente, o Michael Jackson morreu. A nossa querida Hebe, amada, morreu. A Elizabeth, a rainha, morreu. Nesse processo, somos todos iguais, gente. Qual vai ser a diferença do processo da desencarnação? Que é aquilo que ele vai falar mais embaixo. Então, aqui ele está dizendo assim, olha, todo mundo vai passar. Isso faz parte da vida. Então, da mesma forma que a gente pensa assim, a gente não pode só estar filosofando, mas eu tenho que ir num estudo desse, eu tenho que pensar assim, eu posso amanhã não estar aqui. Acabou. Os meus filhos também são mortais. Pode acontecer eles não estarem mais aqui. Né? Minha mãe, meu pai, meu esposo, minha esposa. Mas são coisas que a gente tem que realmente refletir, porque somos mortais. Então a gente não pode imaginar só numa morte física com 90 anos de idade. Não. Nós vemos aí no dia a dia crianças desencarnando, adolescentes desencarnando, adultos desencarnando e idosos desencarnando. Então isso faz parte da vida. Então ele diz, não valem as lágrimas da dor, nem os argumentos da ciência. Então, quantas vezes você diz, não deixa, Senhor, meu filho partir, eu vou sofrer muito. Não adianta. E a ciência, às vezes a medicina é super avançada, mas quando chega. Não tem jeito. Está no melhor hospital, pagando caríssimo, um plano de saúde maravilhoso, com todas as medicações, acabou. Não prevalece as invocações do sangue
ou da condição. Partem, aí ele vem novamente com os paralelos, né? O alfa e o ômega. Partem os algozes e as vítimas. Quem faz o mal parte. E, de certa forma, a vítima de quem fez o mal também vai partir. Os bons e os maus. Pessoas boas desencarnam? Desencarnam. Pessoas que são má também desencarnam? Que é mal também desencarna? Também desencarna. Faz um processo. Por exemplo, nós tivemos muitas pessoas que realmente eu chamo de pessoas cruéis, rotulando que quem desencarnou na Covid porque está sendo exilado. Quem desencarnou na Covid, o fato da pessoa ter desencarnado, isso quer dizer que a pessoa foi punida. E temos aprendido o quê? Que o fato, quem desencarnou é porque já cumpriu o que tinha de cumprir. Quem ficou é porque ainda está enrolado. Se nós tivéssemos tido o mérito de desencarnarmos, até para nos prepararmos para um período bem melhor que vai chegar agora, que bom. Se nós aqui ficamos, é porque nós ainda temos encrenca a resolver, trabalho a fazer. Isso é fato? Isso é fato. Estamos juntos? Então, e aí ele diz assim, olha. Então, não prevalece as invocações do sangue ou da condição. Partem os algozes e as vítimas, os bons e os maus. Sócrates, lembra? Filósofo Sócrates, aproximadamente 500 anos antes de Cristo, condenado à cicuta, ele não foi condenado a beber o veneno? Apenas antecede os seus juízes. Por um acaso, os juízes que o condenaram também não morreram? Então parece assim que ele foi condenado à morte, né? Sim, mas vocês também serão. A diferença é que Sócrates foi primeiro que eles. Mas ninguém vai fugir disso. Porque parece assim, quando eu te condeno à morte, eu disse, você também está condenado. Todos nós estamos condenados. Dario, ele nasceu 550 a.C. e desencarnou 486 a.C., tá? Ele foi o terceiro rei do Império Aquimênida, que seria o primeiro império persa. Dario e Alexandre, aí vamos pegar um pouquinho do Alexandre, nós já pegamos, ele foi rei da Macedônia, nasceu lá em 356 a.C. Então, esses dois ícones, né, fulgurantes de armaduras, põem-se a caminho, seguidos de todos os vassalos. Então, eles também foram? Os vassalos também? Sim. Nero determina o flagelo dos circos, aciona a maquinaria do martírio e da destruição, fazendo igualmente a grande viagem através de terríveis circunstâncias. Nero. Pergunta: quem escapará? O Haroldo Dutra começou uma palestra assim. Sabe aquele pessoal que Jesus curou? Morreram. Vocês lembram do Lázaro que ele ressuscitou? Morreu. E ele foi então mencionando aqueles personagens. Todos morreram. Quem escapará? Magos de todas as épocas intentam descobrir o vinho miraculoso da eterna mocidade do corpo físico. Mudou isso? Mesma coisa, né? O pessoal dizia assim, olha, ovo dá colesterol, coitado do ovo, ficou discriminado aí décadas, tadinho, culpado de tudo. Hoje em dia descobriram que os ovos fazem super bem para a saúde, que rejuvenesce. Olha, uma grade de ovos que era lá 12, 13 reais, agora por conta dessa informação, você paga 23, 24 reais aqui em Manaus. Então é terrível quando eles fazem essa descoberta, que aí aumenta demais o preço. Então hoje tem gente a comer ovos aí 8, 9 por dia. Porque o povo, quando fala em rejuvenescer, é capaz de pagar qualquer preço, né, Carlinha? É impressionante. Então, se disserem que X com Y rejuvenesce, vai todo mundo para o X com Y. É verdade. Então, magos de todas as épocas intentam descobrir o vinho miraculoso da eterna mocidade do corpo físico.
Desejando fugir aos imperativos da consciência. E qual é o imperativo da própria consciência? Tu vai morrer. Você está aqui, é transitório, você não vai ficar aqui a vida inteira. Não te ilude. Né? Então, desejando fugir aos imperativos da consciência, tenta o homem esquecer os seus títulos de imortalidade espiritual. Tenta esquecer os seus títulos de imortalidade espiritual. Porque o corpo físico vai desaparecer? Vai. Mas a alma vai desaparecer? Não. Então o homem tenta fugir disso. Porque quando ele fala da imortalidade espiritual, ele está dizendo, olha, você vai morrer, mas você vai continuar vivo, viu? Então é interessante como desejando fugir aos imperativos da consciência, tenta o homem esquecer os seus títulos de imortalidade espiritual. Então ele quer fugir, então ele não acredita, ele prefere ser um materialista, ou então ele acredita que ele vai ficar dormindo um tempão, mas ele não acredita que ele, na condição de espírito, de alma, vai ficar eternamente vivo, porque, gente, a alma não morre. A gente deixa o corpo e as coisas, mas a alma a gente não deixa, porque nós somos almas, somos espíritos encarnados, revestidos de uma roupa, de um corpo. Esse corpo, essa veste, ela vai perecer, mas eu, na condição de espírito, eu vou continuar. E quando eu digo eu vou continuar, eu estarei frente a frente com a minha consciência. A gente no mundo espiritual passa um filme de tudo que nós vivemos na Terra, de bom e de ruim. Então pensa você ter que ver a sua própria história e se envergonhar de muitas atitudes, ou de todas as atitudes. Então se a gente para hoje para fazer uma autorreflexão e pensar assim, se hoje eu sentasse para ver a história da minha vida, por exemplo, eu estou com 50 anos, eu vou ver, vamos dizer que eu desencarne hoje, e eu chego lá e digo, olha, você vai ter que ver o vídeo da sua vida. Então nesses 50 anos, como eu vou ficar se eu puder hoje fazer uma autoanálise? O que eu iria ver nesses meus 50 anos de vida? Então, eu iria me envergonhar? Teria a hora que eu iria dar choros convulsivos? Então, é isso que a gente tem. Então, o ser consciente, ele diz assim, eu não quero me envergonhar do filme da minha vida, porque eu vou ser obrigada a estar frente a frente olhando para ele. E quando a gente fala nesse filme, a gente fala da própria consciência. Então ele diz, desejando fugir aos imperativos da consciência, tenta o homem esquecer os seus títulos de imortalidade espiritual, com que receberá sempre de acordo com as suas obras, porque ele vai receber conforme as suas obras. Se as obras foram boas, o resultado é positivo. Se as obras foram más, o resultado é negativo. E às vezes a gente lamenta um sofrimento na Terra, o sofrimento moral, o sofrimento no mundo espiritual, ele é muito maior. Porque pensa você ouvir gritos, choros, lamentos, acusações, agressões. A gente vê muito isso nas obras, né? Aquelas pessoas que foram envolvidas ali com a escravidão, a situação delas no mundo espiritual. A obra Memória do Suicida traz alguns casos assim extremamente delicados, né? De espíritos que aguardam o feitor sair do corpo para eles aprisionarem e maltratarem. Porque quando a gente fala de espíritos maus a perseguirem, do jeito que tem encarnado, tem desencarnado, que nos perseguem, nos seguem e querem fazer a justiça com as próprias mãos. Aí você vai dizer, mas tia, Deus permite? Uai, ele por um acaso, Deus te mandou fazer o mal? Então Deus dá o livre-arbítrio e nós temos a liberdade de fazer as nossas escolhas. Então ele diz, esquecer os seus títulos de mortalidade espiritual, com que receberá sempre de acordo com as suas obras, procurando perpetuar o baile de máscaras, onde estima a opressão e disfarça o vício. Olha que complexo essa fala dele. Então, imagina a gente num baile de máscara, onde tudo é festa, mas que ninguém se reconhece. E que você está ali o quê? Disfarçado.
procurando perpetuar o baile de máscara, e esse perpetuar o povo quer encarnar nesse baile de máscara, né? Porque, queira ou não queira, o corpo físico é algo temporário, e a pessoa quer perpetuar. Não quer, acha que vai ficar eternamente aqui. Mas, tia, por que a senhora está? Por que o Beto está falando? Porque a gente não vive como se fosse pessoas transitórias aqui. A nossa vivência diária, volta a repetir, não é de quem tem a certeza de que vai morrer. Você pode observar que todas as nossas buscas, elas são por horizontal. Olha, a gente trabalha profissionalmente para se manter. Para manter o quê? O corpo físico, não é verdade? Para manter um espaço agradável para a gente morar. A gente trabalha muito nisso. Agora, se a gente parar para pensar, e para o vertical? E para o lado espiritual? O que você está a trabalhar? Mas, tia, a gente não pode trabalhar o lado espiritual dentro do profissional? Poder pode, mas fazemos isso? A gente arruma uma intriga dentro do trabalho. A gente enrola. A gente não se compromete. A gente tenta sempre puxar a sardinha para a gente. Então, a gente está usando o profissional, que a gente deveria usar para o nosso bem, a gente, infelizmente, está usando para o nosso mal. Porque estar encarnado, estar de pé, estar em relação com outros, isso já é um objetivo de a gente estar evoluindo. Se eu souber aproveitar esses momentos. Entretanto, por mais que sonde, então é aquilo que ele diz, olha, procurando perpetuar o baile de máscara, onde estima a opressão e disfarça o vício. Então, a opressão é o quê? É liberdade? É oprimir? É obrigar? É aprisionar? E a gente não estima isso? Porque o que a gente tem feito, gente? As minhas atitudes inadequadas, elas me libertam ou me aprisionam? Ela te oprime? Sim. Ok? E quando a gente fala do vício, que ele diz disfarça o vício, quem de nós costuma dar a mão palmatória para reconhecer os nossos vícios morais e químicos? Não, vou tomar uma cervejinha assim para dar uma relaxada. Não, a gente está aqui assim, né? E tem os vícios morais mesmo, então dificilmente, raramente, a gente dá a mão à palmatória para reconhecer os nossos vícios. E o que nós fazemos normalmente? Disfarçamos, ou seja, justificamos. Entretanto, por mais que sonde os segredos da mãe natureza, descobrindo rotas aéreas, né, e caminhos subterrâneos, isso aí é o processo de evolução intelectual do homem, não conseguirá o homem improvisar a invulnerabilidade, ou seja, que não pode ser ferido, né, dos ossos com que se materializa por tempo determinado na Terra. Eu achei tão complexo essa parte aqui, tão assim, porque os ossos é alguma coisa que a gente sabe que não tem como se acabar, né? Você vê ossos aí de 3.000 anos, 4.000 anos, 5.000 anos, e é complexo quando ele diz, olha só, vem comigo, apesar de todo o processo de desenvolvimento intelectual, como ele diz, seja voando aí, rasgando o céu, ou seja, pelos caminhos subterrâneos, o homem não conseguirá improvisar a invulnerabilidade dos ossos com que se materializa. Porque eu acho assim, apesar dele durar depois da morte, ele é frágil. Então, assim, ele é vulnerável, sim, e a gente não vai conseguir evitar isso. Não conseguiríamos improvisar a invulnerabilidade. Isso. Está falando do corpo físico. Improvisar, eu achei complexo também, assim, improvisar ele não vai conseguir ajustar uma invulnerabilidade para esses ossos. Não vai conseguir. Os ossos são vulneráveis, sim. Porque esse Não tempo conseguirá determinado. improvisar. É, uma invulnerabilidade para esses ossos. Não vai, mesmo que ele estude, que ele tente, os ossos são vulneráveis e partiremos. E ele diz, não poderá improvisar a invulnerabilidade dos ossos com que se materializa, porque queira ou não queira os ossos faz parte da materialização do corpo físico, por tempo determinado na Terra.
atendendo a místicos desígnios da esfera superior. Vai desencarnar. É isso que ele quer dizer. A enfermidade segui-lo-á de perto. Alguém não vai adoecer? Uma vez eu estava numa reunião de trabalhadores, nós falamos, gente, vai chegar uma hora que a enfermidade vai bater na nossa porta. Gente, o povo quase que desmaiou. Não, ai, nossa, mas você está falando, vira sua boca para lá. A gente não pode viver na Terra se iludindo de que a enfermidade nunca vai bater na nossa porta. Afinal de contas, nós estamos num corpo físico e isso faz parte do processo. Tudo que é matéria, ela se desgasta. Então, eu não posso me iludir achando que eu vou ter sempre saúde. Sim, vai chegar uma hora que eu posso não ter. E às vezes, nós em particular, nós o terrícola, não contribuímos absolutamente nada para não termos doença. Porque a nossa vida, o nosso cotidiano, não é de quem cuida do corpo, é de quem é extremamente relaxado com o corpo. A gente come errado, a gente não faz exercício, a gente dorme demais, a gente come demais. A gente pensa muito mal, a gente se irrita bastante. E tudo isso contribui para as enfermidades do corpo. Então, a gente, além de não... Ou seja, eu estou num corpo perecível e, além de tudo, eu não contribuo para a saúde do corpo e eu quero ter uma saúde de ferro, é impossível. Não tem como. Fora as bebidas, a parte química realmente, que isso também vai adoecer o corpo físico. Então, ele diz, a enfermidade segui-lo-á de perto. Se persevera no desequilíbrio, a luta vergastá-lo-á todos os dias. Porque quando a gente opta ainda a seguir o mal, as lapadas continuam ainda todos os dias. A morte espera-o em cada esquina da precipitação ou da imprudência. Então, quantas vezes a morte espera na esquina? Quantas vezes a gente desencarna, mas não estava na programação? Foi uma precipitação nossa. Ou uma imprudência nossa. Tia, explica? Explico. Pega teu carro e dirige a 150 por hora. Toma todas as bebidas necessárias e vai dirigir. Te alimenta totalmente errado. Usa produto químico e tenha uma overdose. Deixa tudo desequilibrado. Entende? Então, a morte está ali na esquina esperando. E a esquina é algo longe? Bem perto. Por isso que ele diz, a morte espera em cada esquina da precipitação ou da imprudência. Agora, quantas vezes nós ganhamos aí moratórias porque a gente está vivendo uma vida que está valendo a pena? Nós falamos isso ontem no Evangelho. Então, muitas vezes nós estamos vivendo uma encarnação que a gente está fazendo muita diferença. A gente está acertando, a gente está caminhando, a gente está lutando. A misericórdia divina diz, olha, estava programado para ela desencarnar com 40. Mas olha, ela está indo tão certinho, vamos alongar, porque vale a pena alongar. E aí eles dão um tempo a mais para que a gente possa continuar o nosso processo de evolução, porque a encarnação, ela tem um único objetivo, o aprimoramento moral do homem. Esse é o propósito, esse é o objetivo, aprimoramento moral do homem. Então, se isso está fazendo valer, estica mais um pouquinho. Da mesma forma, quando a gente não está indo nada bem, estamos realmente nos complicando muito com a lei, ele pode se nos tirar por amor, para que a gente não venha se complicar mais ainda. Entende? Então, é o que nós falamos ontem. Quando a gente encarna, existe um roteiro. Mas o que vai acontecer nos pormenores do dia a dia, isso está por conta de quem? Nós. Então é aquilo que Jesus disse, o amor cobre a multidão de pecados. E quantas vezes, por uma atitude no bem, a gente não vai atenuar ou até mesmo, como diz o nosso querido Chico Xavier, suspender por tempo indeterminado. Uma cobrança, né? As vacilações alegres da infância exigir-lhe-ão os graciosos ridículos do princípio. E as dolorosas hesitações da velhice, né, essas incertezas, reclamarão dele
os detestáveis ridículos do fim. Olha aí como ele pega novamente o início e o fim. Do princípio, né, exigir-lhe-ão os graciosos ridículos do princípio. Então, quando você olha para a criancinha, né, aquela coisa graciosa, mas é que ele está falando de uma forma metafórica, tá? Aquelas coisas graciosas da criança, mas que não são ridículas. É gracioso, mas é ridículo. Quantas atitudes nossas graciosas, ridículas? Também tem um significado. E de crianças, né? Também tem um significado de extravagâncias, esse ridículo, né? As extravagâncias da infância. A extravagância, porque está encarnado, Carlinha, é um investimento muito alto. E a gente desdenha bastante do tempo. Há sempre em cada existência o período de aproveitamento onde a criatura pode revelar-se. Alguns homens, raros, embora, e quando os espíritos dizem raros, raros mesmo. Ela diz, há sempre, ou seja, existe sempre em cada existência o período de aproveitamento onde a criatura pode revelar-se. Alguns homens, raros, embora, valem-se da ocasião para o esforço supremo da tarefa que foram chamados a cumprir. A maioria, como deuses caídos, aqui lembrando da história dos anjos caídos, entrega-se às dissipações da prodigalidade. Então, a pessoa que é pródiga, ela consegue equilibrar ou ela consegue abusar, explorar, jogar fora? Esbanjar, jogar fora, desperdiçar. Desperdiça muito. E o que mais que a gente desperdiça, gente? O tempo. Raros, embora, vale-se da ocasião para o esforço supremo da tarefa que foram chamados a cumprir. A maioria, como deuses caídos, entrega-se às dissipações da prodigalidade, aproveitando o tempo de serviço em banquetes de criminosos prazeres. O crime compensa? Não. O crime é um crime. Então, explorar o tempo, ridicularizar o tempo, não valorizar o tempo é um crime. Ele coloca criminosos prazeres. Então, quantos de nós não queremos da vida física só o lazer, só os passeios, só as futilidades? Quantos terrícolas dizem assim, eu adoro trabalhar. A gente não quer trabalhar, a gente quer sempre alguém para trabalhar para a gente quer sempre alguém para fazer para a gente não tem coragem de fazer serviços domésticos, a gente não tem, e a gente se escora. Quantas pessoas não estão escoradas uma na outra, esperando que o outro faça tudo? Então, é aquilo que a gente tem aprendido muito com Alcione, né? Estou novamente estudando a obra Renúncia, e a gente vai vendo o quanto aquele espírito nobre valoriza o tempo. O tempo. Então, se a gente parar para pensar, eu tenho valorizado o tempo para o meu aprimoramento espiritual? A gente dorme muito. A gente vê muita besteira na TV. A gente passa muito tempo na internet. E coisas boas que são nada. Aproveitando o tempo de serviço em banquete de criminosos prazeres. Quando é que eu tenho que fazer a maior luta? É justamente nesse período que eu estou firme, o corpo firme, eu estou com saúde, eu estou tendo a capacidade de pensar, refletir. Eu vou querer fazer isso quando? Na velhice? Com 90 anos? Com 80 anos? Aí o tempo já acabou. Aí é a hora de fechar para o balanço. E ele fala que o tempo é de serviço. É de serviço. É de serviço. Tá certo que a gente precisa de umas férias, não é verdade? Mas tem pessoas que têm certeza que todo dia é dia de férias. Por isso é que ele usa o termo criminosos prazeres. É um crime você estar fazendo isso. E eu sempre cito a casa, sabe, gente? Porque quando a gente aprender a servir dentro de casa, aí a gente está pronto para servir para o mundo.
Mas se a gente não consegue servir dentro de casa, se a gente é um explorador, um acomodado, um preguiçoso, olha, o ser humano preguiçoso é um ser humano que não está pronto ainda, que não quer, é um criminoso do tempo. Então, quantas vezes eu digo a gente é derrubado por causa de uma panela? Ah, não vou lavar não, deixar de molho. Aí às vezes fica 3 dias de molho. Banheiro tá só aquela crosta e a criatura entra todo dia para tomar banho, mas faz de conta que não está enxergando nada. E acha o máximo isso. Ainda diz assim, eu não ligo para essas coisas. Como se fosse o espírito superior. Não, isso é preguiça. E a preguiça não é algo que faz parte do processo de espírito que estão evoluindo, gente. É uma coisa tão simples o que eu estou falando, mas é autêntico. Eu me lembro de um dos contos de Chico, que ele foi banhar, estava na casa de alguma pessoa que estava ali, e a pessoa assim, tão acostumada, quando as pessoas saíam do banho, ela já entrava para limpar, porque molhava. E para surpresa dela, quando ela entrou, o banheiro estava todo enxutinho, que ele mesmo já foi, enxugou, apertou o paninho, espremeu e deixou ali no canto. Ninguém fazia isso. Mas uma alma nobre não quer explorar ninguém. Tá vendo? Então, se eu não consigo fazer as coisas pequenas, como eu quero fazer as maiores? Do nascente orvalhado ao poente sombrio, o sol brilha apenas algumas horas. Então, do nascimento à velhice, à desencarnação, o sol brilha só por um tempo. Então, o que ele está dizendo aqui? Olha, gente, a vida na Terra tem um time. Em cada dia do ano. Do berço risonho à sepultura tenebrosa, a vida de um homem fulgura apenas por limitado tempo. No curso da existência, que é um dia da eternidade. Então, uma encarnação é um dia perante a eternidade. E o Emmanuel ainda é mais drástico, ele diz que é 1 hora. Vieira, então vamos lá, Antônio Vieira foi padre, filósofo, escritor, orador português, tá, gente? Da Companhia de Jesus, e foi um missionário em terras brasileiras. Ele nasceu em Portugal em 1608 e ele desencarnou aqui em Salvador, na Bahia, né, em 1697. E ele era um grande orador, gente. Então Vieira faz alguns sermões e desaparece do cenário. Pasteur sofre pela ciência e termina a missão que eu trouxe. Pasteur, gente, cientista francês, nasceu em 1822 e desencarnou em 1895. Todos conhecem a verdade da morte. O índio sabe que abandonará a sua tribo, como cientista reconhece que não escapará do último dia do corpo. Todos demandarão a pátria comum, onde o criminoso encontrará o seu inferno e o santo identificará o céu que construiu com o sacrifício e a esperança. Nesse infinito país, existem vales escuros de condenados e montanhas gloriosas. Então agora ele vai começar a apertar o cinto. Até esse momento, ele falou que todos vamos desencarnar. E ele fez uma introdução falando do tempo. A valorização do tempo. Agora ele vai falar das consequências. E as consequências serão cenas do próximo capítulo. Foi bom, gente? Deu para compreender? Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? A nossa vivência aqui na Terra é de como se nós não fôssemos morrer, de eterno. A gente tem atitudes, tanto é, a gente protela muita coisa, a gente não se preocupa com o que faz. Por quê? Porque a gente não tem a consciência que nós somos seres que estamos numa encarnação de forma muito provisória. Então a gente quer acumular coisas, né? A gente quer acumular dinheiro, a gente é capaz de puxar tapete de 1000 pessoas para a gente poder ter poder. Então, esses tipos de comportamentos são comportamentos de quem verdadeiramente não sabe que vai ter que desencarnar, que vai ter que morrer, que vai ter que prestar conta, né? Então, às vezes, a gente idolatra tanto as coisas, né? A gente tem certeza que a gente é dono daquilo. Eu tenho o maior ciúme disso, eu tenho o maior ciúme...
É melhor deixar de ter ciúme aqui, porque quando você desencarnar, você não vai ficar ali agoniada. Não mexe nisso, não dá isso é meu. Poxa, olha... E vai sofrer. O ser consciente, ele diz assim, eu não quero me envergonhar do filme da minha vida, porque eu vou ser obrigada a estar frente a frente, olhando para ele. E quando a gente fala nesse filme, a gente fala da própria consciência. E às vezes a gente lamenta um sofrimento na Terra, o sofrimento moral, o sofrimento no mundo espiritual, ele é muito maior. Porque quando a gente fala de espíritos maus a perseguirem, do jeito que tem encarnado, tem desencarnado, que nos perseguem, nos seguem e querem fazer a justiça com as próprias mãos. Aí você vai dizer, mas tia, Deus permite? Uai, ele por um acaso, Deus te mandou fazer o mal? A gente não vive como se fosse pessoas transitórias aqui. A nossa vivência diária, volta a repetir, não é de quem tem a certeza de que vai morrer. Você pode observar que todas as nossas buscas, elas são por horizontal. Olha, a gente trabalha profissionalmente para se manter. Para manter o quê? O corpo físico, não é verdade? Para manter um espaço agradável para a gente morar. A gente trabalha muito nisso. Agora, se a gente parar para pensar, e para o vertical? E para o lado espiritual? O que você está a trabalhar? Então, dificilmente, raramente, a gente dá a mão à palmatória para reconhecer os nossos vícios. E o que nós fazemos normalmente? Disfarçamos, ou seja, justificamos. Quantas vezes nós ganhamos aí moratórias porque a gente está vivendo uma vida que está valendo a pena? Então, muitas vezes nós estamos vivendo uma encarnação que a gente está fazendo muita diferença. A gente está acertando, a gente está caminhando, a gente está lutando. A misericórdia divina diz, olha, estava programado para ela desencarnar com 40. Mas olha, ela está indo tão certinho, vamos alongar, porque vale a pena alongar. E aí eles dão um tempo a mais para que a gente possa continuar o nosso processo de evolução, porque a encarnação, ela tem um único objetivo, o aprimoramento moral do homem. Da mesma forma, quando a gente não está indo nada bem, estamos realmente nos complicando muito com a lei, ele pode sim nos tirar por amor, para que a gente não venha se complicar mais ainda. Quando a gente encarna, existe um roteiro, mas o que vai acontecer nos pormenores do dia a dia, isso está por conta de quem? Nós. Então é aquilo que Jesus disse, o amor cobre a multidão de pecados. E quantas vezes, por uma atitude no bem, a gente não vai atenuar, ou até mesmo, como diz o nosso querido Chico Xavier, suspender por tempo indeterminado. Uma cobrança, né? Explorar o tempo, ridicularizar o tempo, não valorizar o tempo é um crime. Então, quantos de nós não queremos da vida física só o lazer, só os passeios, só as futilidades? Quantos terrícolas dizem assim, eu adoro trabalhar. A gente não quer trabalhar, a gente quer sempre alguém para trabalhar para a gente, a gente quer sempre alguém para fazer para a gente. A gente não tem coragem de fazer serviços domésticos. A gente não tem, a gente se escora. Quantas pessoas não estão escoradas uma na outra, esperando que o outro faça tudo? Tenho valorizado o tempo para o meu aprimoramento espiritual? A gente dorme muito. A gente vê muita besteira na TV. A gente passa muito tempo na internet. E coisas boas que são nada. E quando a gente aprender a servir dentro de casa, aí a gente está pronto para servir para o mundo. Mas se a gente não consegue servir dentro de casa, se a gente é um explorador, um acomodado, um preguiçoso, olha, um ser humano preguiçoso é um ser humano que não está pronto ainda, que não quer, é um criminoso do tempo.
E a preguiça não é algo que faz parte do processo de espírito que estão evoluindo, gente. É uma coisa tão simples o que eu estou falando, mas é autêntico. Tá vendo? Então, se eu não consigo fazer as coisas pequenas, como eu quero fazer as maiores? Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Então, assim, agradecemos a Deus, nosso Pai, agradecemos a Jesus o amor de nossa vida e aos amigos espirituais aqui presentes. Graça te damos, Senhor.